Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Professor Leandro de Matemática. A partir de agora o professor vai gravar alguns vídeos a respeito do conteúdo que a gente está estudando e vai disponibilizar aqui no YouTube. Então vai ficar disponível aqui para vocês assistirem quando vocês quiserem. Espero que vocês gostem. Se gostarem, podem comentar aqui, marcar como gostei, que vai incentivar o professor Leandro a gravar mais vídeos para ajudar vocês. Então, o assunto que a gente vai ver agora vai ser o conteúdo de radiciação. Então, vai ser o conteúdo de raízes. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente ilustrar esse assunto. Então, vamos começar com o primeiro exemplo, raiz de 4. Raiz de 4 a gente sabe que é 2, né? Então, raiz de 4... ele equivale ao 2. Mas por que o raiz de 4 ele equivale ao 2? A radiciação ela é o processo inverso da potenciação, tá? Então esse 4, ele é o quê? O 4 é a mesma coisa do que 2 vezes 2, né? Ou 2 ao quadrado. Então, esse processo aqui é de 2 vezes 2 igual a 4, ou 2 elevado a 2 é igual a 4, resulta na raiz quadrada de 2. Mas uma maneira mais simples da gente entender isso é o seguinte: eu pegar esse 4 e fazer a decomposição dele em fatores primos. Começando dividindo ele por 2, porque ele é um número par, vai ficar assim, ó, 4 dividido por 2, eu tenho 2. Ainda dá para dividir por 2. 2 dividido por 2 é 1. Quando chega no 1, eu dou por encerrado. Então, olha só, esse 2, ele repetiu duas vezes, né? Então, eu vou escrever ele como sendo 2 elevado a 2. Porque o 2, ele repetiu duas vezes. Por isso que o expoente é 2. Então, quando eu trabalho com raiz quadrada, o índice da raiz ele não aparece, mas fica subentendido que esse índice, esse número que está aqui dentro é o 2, tá? Então, olha só, eu tenho raiz quadrada de 4. Vou colocar o 2 aqui só como forma de ilustração, mas não precisa colocar. Então, esse 4 eu descobri que é 2 elevado ao quadrado, quando eu fiz a decomposição em fatores primos. Então, eu tenho raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Então, o que acontece? Esse 2 do índice, eu vou cortar esse 2 do índice com esse 2 que está no expoente, fazendo com que o 2 ele saia para fora da raiz. Então, o resultado vai ser 2. Por isso que raiz de 4 é 2. Essa é a explicação. E por que eu formei aqui esse parzinho com 2? Porque eu sempre vou ter que procurar formar parzinho com a quantidade que está no índice da raiz. A gente vai ver um outro exemplo aqui, vai ficar um pouco mais fácil de entender. Olha só, raiz quadrada de 16. Eu sei que raiz quadrada de 16 é 4. Mas vamos fazer a decomposição para a gente poder entender melhor. Olha só. Fazendo a decomposição em fatores primos, 16 dividido por 2, eu tenho 8. Dividido por 2, eu tenho 4. Dividido por 2, eu tenho 2. Dividido por 2, eu vou ter 1. Como a minha raiz aqui ela é quadrada, o índice dela é 2, eu tenho que formar números de 2 em 2. Então aqui eu estou juntando, ó, eu consigo formar um parzinho. Por que um parzinho? Porque o meu índice é 2. Então eu tenho que juntar de 2 em 2, eu vou formar um par. Então aqui eu tenho um 2 elevado ao quadrado, que repetiu duas vezes. E aqui eu consigo montar mais um parzinho. Eu tenho um 2 elevado ao quadrado. Então eu posso reescrever esse 16 como sendo 2 elevado ao quadrado, que multiplica 2 elevado ao quadrado. E aí, quando eu vou fazer lá em cima, eu vou trocar esse valor aqui de 16 por 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado,
que é a mesma coisa que 16. Então vai ficar raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado. Como o meu índice aqui da raiz é 2, todo mundo que tiver o expoente 2 eu vou cortar. Então eu vou cortar esse expoente 2 e vou cortar esse expoente 2. Quando eu corto o expoente do número, esse número sai para fora da raiz, ele vai perder a raiz. Então esse 2 vai sair para fora da raiz e esse 2 também ele sai para fora da raiz. E aí eu vou resolver. 2 vezes 2 eu chego à conclusão que a raiz quadrada de 16 é 4. Vamos ver agora a raiz quadrada de 8. Como é que a gente faria essa raiz quadrada de 8? Fazendo a decomposição em fatores primos, como ele é par, eu começo dividindo por 2. Então 8 dividido por 2 eu tenho 4. 4 dividido por 2 eu tenho 2. 2 dividido por 2 eu tenho 1. Como a minha raiz é quadrada, o índice é 2, eu tenho que juntar de 2 em 2. Então aqui eu consigo montar um parzinho ó, de 2. Ele vai ficar 2 elevado ao quadrado. E esse 2 aqui ele vai ficar sozinho, não tenho o que fazer com ele. Então eu reescrevo esse 8 como sendo 2 elevado ao quadrado vezes esse 2 que sobrou. Então eu posso reescrever essa raiz quadrada de 8 como sendo 2 elevado ao quadrado vezes o 2. Como o meu índice aqui é 2, quem tiver o expoente 2 eu vou cortar. Eu cortando o expoente, ele sai para fora da raiz. Então esse 2 saiu para fora da raiz, vai ficar 2. E dentro da raiz ficou esse 2 ainda. Então vai ficar 2 raiz de 2. Então essa vai ser a resposta final. Raiz quadrada de 8 é 2 raiz de 2. Vamos ver mais um exemplo agora para encerrar esse assunto. Raiz cúbica de 27. Eu vou ter que pegar esse 27 e fazer a decomposição em fatores primos. Como ele não é par, eu não consigo começar dividindo por 2. Então, o primeiro número que vai dar vai ser o número 3. 27 dividido por 3, 9. Ainda dá por 3. 9 dividido por 3 dá 3. Ainda vai dar por 3. 3 dividido por 3 é 1. Acabou. Como o meu índice aqui ó, agora não é 2, é 3, porque é raiz cúbica de 27. Como o meu índice é 3, agora eu não vou juntar de 2 em 2. Eu tenho que juntar de 3 em 3. Então eu vou pegar aqui, eu tenho 3. Ó. Eu tenho 1, 2, 3. Eu consigo juntar esses 3. A mesma quantidade lá do índice. Então eu vou juntar esses 3 num só. Então esse 3 ele vai ficar 3 elevado na terceira, porque ele repetiu 3 vezes. Então 3 elevado na terceira, eu vou escrever o 27 como sendo 3 elevado na terceira. Então raiz cúbica de 27 é a mesma coisa que raiz cúbica de 3 elevado na terceira. E aí eu vou poder cortar esse índice que é 3 da raiz com esse expoente que é 3. E o 3 sai para fora da raiz. Então o resultado de raiz cúbica de 27, esse 3 saindo para fora da raiz, o resultado é somente 3. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço e fiquem com Deus.